Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa verdade que é simplesmente a base de tudo na vida cristã. Aquela ideia de que nós já morremos para o pecado. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia? Vamos descobrir juntos? Então, para a gente entender isso, precisamos começar com uma pergunta. Uma objeção, na verdade, que é super comum. O próprio apóstolo Paulo já imaginava que iam fazer essa pergunta para ele, e ela ecoa até hoje. Peraí, se a graça de Deus perdoa tudo e é tão abundante, então a gente pode continuar pecando à vontade para receber ainda mais graça? E olha só a resposta de Paulo, é fantástica. Ele não dá um passo para trás, não tenta amenizar as coisas, ele não cria uma nova regra. Pelo contrário, ele nos apresenta um fato que não muda. Nós, os que morremos para o pecado. Percebe? Ele não diz vamos morrer ou devemos morrer. Ele afirma que isso já aconteceu. Não é uma meta pra gente alcançar. É uma realidade que já foi estabelecida. Pra gente conseguir captar a profundidade disso, o autor nos convida a usar a imaginação. Pense num tribunal. Não um tribunal qualquer, mas o tribunal de Deus, um lugar de justiça perfeita. É lá que a gente começa a entender a nossa nova posição legal. Funciona assim. De acordo com Paulo, todo ser humano nasce, digamos, no time de Adão. É a nossa representação federal. E nesse time, o resultado é culpa, condenação e o pecado reinando. Mas pela fé, acontece uma transferência. A gente é legalmente movido do time de Adão para o time de Cristo. E nesse novo time, o que reina é a justiça, a vida e a graça. É uma troca completa de jurisdição. E se alguém ainda duvida se isso é importante, olha esse número. 164 vezes. É a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo usa expressões como em Cristo ou nele. Isso não é um detalhe, né? Fica claro que essa ideia de união com Cristo não é um tema secundário. É, na verdade, o coração de tudo. Para isso ficar ainda mais claro, o autor Jerry Bridges usa uma ilustração bem prática. Pensa numa procuração. Ele conta que uma vez um amigo precisava que ele assinasse uns documentos importantes, mas esse amigo estaria fora do país. Então ele deu uma procuração para o Bridges. Quando o Bridges foi lá e assinou, a responsabilidade legal, a dívida, não era dele. Era 100% do amigo que estava ausente. É exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele foi nosso representante legal. E aí vem o ponto central dessa parte. Já que o nosso representante legal, Cristo, morreu na cruz, o tribunal de Deus olha para o nosso caso antigo e diz, caso encerrado, a morte dele quitou a nossa dívida. A pendência foi resolvida. Legalmente, do ponto de vista do céu, não devemos mais nada. Ok, essa parte legal do tribunal é fundamental. Mas a nossa união com Cristo é muito mais do que só um carimbo no documento celestial. Não é algo frio. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda. Como essa união se torna uma conexão viva, orgânica, que dá poder de verdade para nossa vida. É o que a gente chama de união vital. Além da questão legal do tribunal, existe uma união espiritual. O próprio Cristo, através do Espírito Santo, passa a morar dentro de nós. E a Bíblia tem uma imagem perfeita para isso, que é a da videira e dos seus ramos. Pensa bem, um ramo não está só amarrado no tronco da árvore. Ele está conectado de um jeito que a vida da árvore, a seiva, flui para dentro dele. É a mesma coisa com a gente, Cristo. Nós compartilhamos da vida dele. E é essa vida, essa seiva espiritual, que nos dá força de dentro para fora para lutar contra o pecado e finalmente produzir fruto. Tudo bem, entendemos a parte legal, entendemos a parte vital. Mas e agora, como essa teologia toda, que parece tão alta, se conecta com a nossa luta de segunda-feira de manhã? Como a gente vive essa liberdade que já foi conquistada? Aqui tem um princípio bíblico que é fundamental. A Bíblia sempre nos dá ordens, o que a gente chama de imperativos, baseadas em fatos, que são os indicativos. Ou seja, primeiro Deus nos diz o que ele fez por nós e quem nós somos nele. Só depois ele nos diz o que devemos fazer. A ordem não deixem o pecado reinar, só tem lógica porque o fato é, nós morremos pro pecado. A ordem só existe por causa do fato. O teólogo John Murray tem uma ilustração que deixa isso claríssimo. Imagina um escravo, com correntes dos pés. Chegar pra ele e dizer, não haja como um escravo, seria cruel, uma piada de mau gosto. Ele não tem escolha. Agora imagina um homem que acabou de receber seus papéis de alforria. Ele está legalmente livre. Pra ele, a mesma frase, não haja mais como um escravo, é um chamado, um encorajamento pra ele viver à altura da sua nova realidade. É isso que Deus faz com a gente. E tem uma história mais recente da época da Guerra Fria que ilustra isso perfeitamente. A história de um piloto soviético que conseguiu fugir e desertar para os Estados Unidos. Lá, ele recebeu uma nova cidadania, uma nova identidade. Legalmente, o governo soviético não tinha mais nenhum poder sobre ele. Zero. Mas, na prática, ele precisou aprender a viver como um homem livre. Precisou abandonar os velhos hábitos, o medo constante, a desconfiança. A liberdade dele era um fato, mas viver essa liberdade era um processo. E essa história do piloto nos joga direto na nossa reflexão final. A pergunta que fica é, como essa nossa nova cidadania celestial impacta a nossa luta de todo dia? Será que muitas vezes a gente não age exatamente como aquele piloto? Nós sabemos que temos uma nova cidadania no céu. Sabemos que o nosso antigo tirano, o pecado, não tem mais jurisdição legal sobre nós, mas continuamos agindo por medo, por hábito, como se o antigo mestre ainda pudesse dar ordens. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre a santidade. A batalha não é tentar morrer pro pecado. A gente não precisa alcançar esse estado. A batalha é acreditar e agir de acordo com o fato que já é verdade. Nós já morremos pro pecado em Cristo. E é por isso que o versículo-chave de tudo isso é Romanos 6, verso 11, quando ele diz, considerem-se mortos para o pecado. Essa palavra considerem-se no original é um termo de contabilidade. É como se dissesse, façam as contas, levem em conta esse fato no balanço da vida de vocês. A nossa luta diária, então, não é para conquistar a liberdade. É para aprender a andar na liberdade que já foi comprada e garantida para nós, legal e espiritualmente por Cristo na cruz.